agradando um pouco mais em relação à dissociação. A quarta égua também aproximou da terceira, faltando um pouquinho de movimento, mas são as 4 éguas mais machadas do campeonato. A quinta e a sexta disputando essas posições, a égua da sétima colocação já pecando um pouco mais no adestramento, um pouco mais em relação à dinâmica. Tanto a sexta quanto a sétima tem o pega em relação ao anterior, mas a égua à frente é mais coordenada, mais machada do que a égua de trás, com vantagem no adestramento e no cômodo ainda um pouco melhor, por isso a opção. Quinta em relação à sexta, que 2 éguas que disputaram essa posição, a proximidade muito grande na distribuição dos apoios, 2 éguas que têm proximidade na qualidade da dissociação, mas a égua à frente corrige o anterior e a atitude da égua de trás. Ela já tem a mão mais semicircular, tem um movimento mais coordenado do que a égua preta, é mais oblíqua, mais sustentada, trabalhando um pouquinho mais reunida, montada, sem uma diferença significativa. A vantagem está no movimento do anterior, na coordenação e na qualidade da atitude da égua tordilha da quinta classificação. Quarta em relação à quinta, mesmo que perca em relação à atitude, tanto a terceira quanto a égua da quarta classificação para a égua de trás, tem ampla vantagem na qualidade da dissociação, da distribuição dos apoios, ainda mais evidente a favor da égua da quarta classificação. Tem vantagem também no cômodo, é mais macia do que a égua de trás, então ela soma um pouco mais em relação ao gesto e à qualidade do cômodo, os 2 principais quesitos, mesmo que perca em relação ao estilo, que é o penúltimo quesito. E terceira em relação à quarta, a égua da terceira classificação, até mancando agora na hora do comentário, a gente tem que falar, o julgamento é até a hora que a gente assina a súmula, pode até parar a égua da terceira classificação aqui, ela mancou, a gente tem que preservar pela qualidade aí do gesto, ela ficando nessa classificação e perdeu, ela claudicou na hora do comentário. Vou parar ela aqui, vou fazer o comentário sem ela, porque a gente tem que preservar o tempo inteiro, enquanto a gente entrega a súmula, já está assinada, a gente tem que fazer essa preservação. Mas ainda a terceira, em relação à quarta, a qualidade da atitude ainda mais nobre do que a égua de trás, tem confirmação ainda um pouco melhor, é mais machada, mais dissociada, então opção da terceira em relação à quarta. Pode parar a quarta e a primeira e a segunda, quando comparada à terceira égua, são as 2 éguas mais completas em relação ao gesto, 2 éguas machadas de movimento e de atitude melhor. A terceira égua é um pouco mais curta em relação ao movimento. A égua à frente tem boa dissociação, com amplitude, com equilíbrio, com extensão do movimento do anterior e do posterior, e a qualidade da nobreza, da altivez ainda um pouco melhor, então mais completa a segunda em relação à terceira. E primeira em relação à segunda, as 2 éguas que disputaram essa posição, mas ainda enxerga a primeira égua um pouquinho mais apurada em relação à dissociação, à distribuição dos tempos de apoio, está mais reunida do que a égua de trás, tem qualidade do movimento da perna, estendendo um pouco mais a chegada do anterior solo, me agrada um pouco mais. A segunda também é muito boa de montada, mas a primeira encantando um pouco mais em relação à macieza, a qualidade da condução muito boa, todas as 2 tendo um bom adestramento, mas a égua à frente encanta um pouco mais do cômodo e o gesto mais machado, de movimento ainda mais amplo e de perna mais potente, por isso a opção da égua da primeira classificação. Pode parar as 2, parabéns proprietários e apresentador.